Muitas crespas, quando decidem entrar nessa jornada capilar, we're so overwhelmed com tanta coisa que tem aí fora, tantos produtos nas vitrines, nós já vemos cada produto, nem sabemos a função de cada um desses produtos, não sabemos como escolher um produto próprio para o nosso tipo de cabelo. Então é uma situação muito frustrante de te encontrar, apesar de estar decidida de que queres cuidar do teu cabelo, tu não sabes nem por onde começar. E dar uma dor que tu tinhas, que tu ficaste tipo, ok, eu não quero que outras pessoas também passem por isso, so like, I might as well. Isso também é muito importante, porque muitas vezes, né, falando de coisas que nós começamos a fazer, empreendimentos que tu começas, muitas vezes, tipo, tens que manter-te atenta na tua vida, you know, porque muitas vezes são coisas que tu precisas, que tu sentes falta, que ficas tipo, ok, eu encontrei a solução agora, eu quero partilhar para que outras pessoas não sintam falta do mesmo. Yes. Meraki significa fazer algo com alma, criatividade ou amor, pondo um pedaço de ti em tudo o que fazes. Na Youth Meraki, nós acreditamos que todos os jovens têm o potencial de criar e fazer coisas únicas que refletem o melhor que há neles. Bem-vindo ao Meraki Talks. Hey Merakis, como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio da nova série Meraki Talks. Este é um programa muito especial, é um podcast muito especial porque Meraki, na verdade, significa fazer algo com alma, com amor, com esforço e dedicação. Então, este programa é tudo sobre falar com pessoas que estão a fazer isso, que estão a fazer o que fazem com amor, que estão a fazer o que fazem com dedicação e pegar experiência de outros jovens, né? Porque eu acredito que é sempre muito bom nós partilharmos as nossas experiências e aprendermos uns com os outros, que é, na verdade, o objetivo de tudo isto que estamos aqui a fazer. Então, para o primeiro episódio, temos uma convidada muito especial, uma querida amiga, Gisele Mendes. Bem-vinda, Gisele. Thank you so much. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada mesmo por ser a tua primeira guest, por participar, né, deste movimento que é Ismeraki, what it stands for, what it represents. E, estou ansiosa para conversarmos um pouco. Yay, thank you. Thank you so much. Eu vou começar por dizer porque que tu és minha primeira Ok. convidada, ok? Porque, tipo, não aconteceu assim só por acaso. Eu sou muito intencional com as pessoas que eu Hum, escolho e, hum, tipo, uma das coisas que, para mim, tipo, moveu-me a escolher-te como primeira convidada é que, tipo, I see what you do e eu vejo desde o princípio. E, tipo, tu literalmente enquadras-te em tudo isso que eu estava aqui a dizer. You know, hum. tipo, para quem não sabe já agora, a Gisela depois vai apresentar-se, Yeah, yeah. mas ela é criadora de conteúdo, consultora capilar, então, you know, like my hair is her product. Real. Like I gotta say it. Então, tipo, ela ajuda girls, né, tipo, com cabelo crespo, a encontrarem a sua identidade com o cabelo, a melhorar. Ela vai explicar melhor, mas like, é um trabalho muito lindo que fazes e eu vejo a tua dedicação. E por isso é que estás aqui, you know, like, so thank you so much por teres aceito o convite. Eu estou muito entusiasmada por esta conversa e Uhum. espero que todos vocês que estão aí a assistir aproveitem ao máximo da experiência da Gisele, tudo aquilo que ela tem por partilhar. So, let's start. Já te apresentaste, mas podes começar ou podes voltar a apresentar-te, né? Ok. Tipo, sobre o que fazes e Uhum. tudo mais. E the stage is yours. Ok, então como a Shirley já disse, eu chamo Josel, né? Josel Mendes, mas o nome da minha marca ou o nome da minha página que encontra-se no Instagram, primarily, é Beautifully Brown. A Beautifully Brown foi criada com o objetivo de ajudar, educar crespas, no sentido de saúde capilar. Então, como vocês já imaginam, né, a maioria deste público deve imaginar, existe muita falta de conhecimento quanto ao cabelo crespo. Existem muitos tabus à volta disso, muitos preconceitos também que não nos permitem explorar o potencial, do nosso cabelo, não nos permitem desenvolver uma boa relação com o nosso cabelo e, consequentemente, isto já cria outros problemas como com a nossa autoestima, com a nossa, né, cria certas inseguranças.
E, enfim, né, as circunstâncias são, as repercussões são várias. E por conta disso, e por eu ter sido vítima disso, né, do fato de não ter informação suficiente sobre o meu cabelo, de não ter representatividade à minha volta, de gente que orgulhava-se de ter o cabelo crespo, que sabia cuidar do seu cabelo crespo. Sim, eu virei vítima disso e a partir do momento em que eu comecei a buscar mais conhecimento para melhorar a minha jornada capilar, a minha jornada pessoal, porque para mim não era só sobre ter cabelo bonito, mas sim sobre ter uma boa relação com o meu cabelo, porque isso representava algo mais profundo, né? Tinha a ver com a minha autoestima, tinha a ver com a minha autoaceitação, com a minha identidade. Para algumas pessoas, o cabelo não está associado à sua identidade, mas eu não sou uma dessas pessoas. Então, para mim, foi muito importante eu buscar isso para mim mesma e, através disso, consegui encontrar uma nova paixão que é saúde capilar e empoderamento feminino. Então, juntei essas duas coisas e a partir daí comecei a tentar ajudar outras pessoas a atingirem aquilo que eu consegui, né? Que é a liberdade com o teu cabelo crespo. Então partilho vários tipos de conteúdo na página do Instagram, educacionais maioritariamente, como modo de representatividade também. Como eu disse, houve muita falta de representatividade na minha vida e por isso eu não pude desenvolver uma relação saudável com o meu cabelo. E a representatividade é muito importante, né? Para quem não se sente acolhida, né? Não se sente bem com o seu próprio cabelo, não sente que ela é bonita com o seu cabelo, né? Não se sente apresentável com o seu cabelo, enfim. Então às vezes só é necessário uma pessoa para tu ver, te espelhares nela, te inspirares com ela, e é isso que a Beautifully Brown um, tenta criar, né? É uma plataforma de representatividade para vocês se sentirem acolhidas, uma comunidade de apoio, uma comunidade que ajuda uma outra, que acolhe todo mundo, porque toda a gente tem uma história diferente, nem toda a gente tem histórias iguais, né? Temos traumas distintos, enfim, mas no final todos nós queremos ser livres, então o objetivo é esse, é ajudar-te a conquistar a tua liberdade através daquilo que são os teus objetivos únicos. E por isso faço a consultoria capilar. Damn, thank you. Wow. A apresentação por si só já foi tipo o conteúdo todo. Tipo, ok, já está, podemos ir embora. Thank you so much por partilhar, Gisele. Eu gostei muito do que tu disseste, né? Ou do que eu pude perceber, que a Beautifully Brown surgiu, na verdade, de algo que aconteceu contigo. Ou seja, uma mensagem que tu tiveste que viver primeiro e agora estás a partilhar. Então vamos lá voltar um bocadinho lá para trás, porque as pessoas estão aqui a ver a Gisele com seu cabelo e ainda tá de tranças, numa boa, estão tipo, nada, tu estás a falar de quê? Como assim tu tens problema? Hum, Então, let's go back para lá para o princípio. Tipo, como é que era a tua relação com o cabelo? O que realmente acontecia que hoje em dia é aquilo que tu tentas partilhar e ajudar a outras meninas, né, a não passarem pelo mesmo? Can you tell us a little bit about that? ok. Hum, Bom, como eu disse, cada experiência é única, né? Cada um tem seus traumas, suas circunstâncias, mas para mim foi o fato de nós não crescemos na minha casa, né? No meu household, na minha família, nós não crescemos a necessariamente aprender como cuidar do nosso cabelo, mas também não foi algo tipo para negligenciar ele de forma completa. Foi tipo algo in between. Os meus pais fizeram aquilo que eles sabiam, aquilo que eles conheciam e fizeram o melhor que podiam com aquilo que estava disponíveis, né, para eles usarem do mesmo jeito que os pais deles fizeram aquilo que eles podiam na época deles. Então, com isso dito, né, não existia tanta informação disponível, né? Então nós crescíamos já a trançar. Era só isso que nós conhecíamos: trançar, 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 desmanchar, para ir ao salão, lavar, esticar, trançar. Só isso. Tínhamos que pedir para não trançar e não para trançar. Era assim que era. E tinha que ser assim. Quem não trançava recebia bronca, epá, era exposta de castigo, aquilo que fosse, mas tinhas que trançar o cabelo. E pronto, para mim chegou um ponto que já me incomodava. Bom,
if I'm being honest, até aos 5 anos, quando eu estava na creche, eu estava numa creche em inglês, não era em português. E era uma academia que a maioria da gente que estava lá não se parecia comigo. E então as minhas melhores amigas, meu grupo, meu círculo de amigos, a maioria eram de etnia branca. Então tinham cabelo liso. E minha mãe, minhas tias usavam perucas, tiçagens, extensões, esse tipo de coisa. E nós éramos obrigadas a trançar. Ou seja, não via cabelo crespo na sua forma natural, né? Saudável. Ou alguém que se orgulhava em ter o seu cabelo crespo, né? Isso já começa a manifestar-te em ti, mesmo que tu não tomes nota disso, isso já começa a ter os seus próprios efeitos na tua vida, né? E pronto. Estando na creche, eu lembro até hoje o desejo que eu tinha de ter o meu cabelo fora. E eu sabendo que o meu cabelo fora não podia estar crespo, porque eu era obrigada a trançar, pensava que o único jeito era tendo o cabelo liso. Hum, Então, eu associei beleza com cabelo liso. Logo, foi uma coisa tipo, imagina, uma criança de 5 anos, epá, foi o jeito que ela conseguiu, né, make exato, sense por of aquilo que things. tu vias. Exatamente, foi aquilo que ela conseguiu para to make sense of things. E eu lembro até hoje what it felt like. E posso não lembrar exatamente como ocorreram as coisas, mas eu lembro como eu me senti. Até hoje eu lembro como eu me senti nesse momento, porque não foi uma coisa só num período específico da minha vida, foi algo que eu fui crescendo com ao longo dos anos. E aos 5 anos eu já tinha dito à minha mãe, eu disse, mãe, eu quero aquele cabelo ali. Um dia ela foi me buscar na escola e eu disse à minha mãe, eu quero aquele cabelo. E a minha Como mãe, é que tu claro, te ficou. sentias? Só para, tipo, sem cortar teu vídeo pensamento, mas como é que tu "Hum, te sentias? Can you take us a little bit on that? Tipo, eu estou aqui a imaginar a Joselle de 5 anos, naquela situação, tipo, que tipo de yeah. sentimentos tu tinhas naquela altura? Well, de certa forma, era insegurança. Era insegurança porque eu associei o cabelo liso à beleza. E eu não tinha cabelo Hum. liso. Então, era como se eu tivesse a buscar ser aceite pela sociedade como alguém com beleza, como alguém bonita. Percebes? Os Então, padrões, exactly. os padrões, exatamente. Aos 5 anos tu não és suposto estar a pensar sobre padrões, tu não és suposto estar a pensar sobre teu cabelo, não és suposto estar a pensar sobre, um, ser aceite, que as pessoas achem por mim, it was. It just was. Tu és linda, esse devia ser as menores das tuas preocupações, but for some reason it just was. And it felt like that. It felt like I was trying to fit in constantly. It felt like eu era the odd one out. It felt like eu era a que não se encaixava no grupo. It felt like eu era a menos bonita do grupo. It felt like, it just always felt like that. It just always felt like that. E pronto, eu buscava aquilo, tanto que eu disse à minha mãe, eu disse, Mhm. mãe, eu quero cabelo liso, mas na época a minha Yeah, mãe, claro que não sabia como explicar isso, não sabia como começar a abordar esse assunto comigo. E ela fez o melhor que ela pôde naquela época, devido àquilo que ela tinha, né? Mas de certa forma, como I can't blame her porque she wasn't taught better than that as well. You know what I mean? I'm sure que hoje a minha mãe também tem traumas que ela carrega da infância dela acerca do cabelo dela. Com certeza, pode não ter sido no nível em que eu senti, ou pode não ter sido iguais àquilo que eu senti, mas tenho a certeza que hoje exactly. ela Definitely. gostaria de ter tido mais acesso à informação que ela tem agora, numa época mais cedo, né? Para ela começar a cuidar do cabelo dela com mais tempo, né? Então, enfim, foi isso. Eu fui sentindo aquilo, fui sentindo aquilo, fui sentindo aquilo e fui tentando For ignorar, continuando sure. a transar, essas coisas todas, trying to conform to those norms, imitando os penteados que as pessoas faziam. Mas chegou um ponto em que eu já tinha
autonomia, digamos, mais ou menos, porque, enfim, ainda tinha que pedir autorização à minha mãe, né? Mas aos 15 anos, desfrisei o meu cabelo sem autorização da minha mãe e ela era completamente contra. Eu já tinha pedido, mas ela era completamente contra produto, pinturas, anything Hum, really. Ela só queria que eu trançasse o cabelo, né? Então eu não conseguia fazer aquilo que eu queria com ele e busquei a alternativa, em desfrizar, não tendo a certeza daquilo que isso ia fazer com o meu cabelo, como isso ia afetar o meu cabelo. Não entendia nada na época. Eu só sabia que queria ter o meu cabelo exposto. E eu disse à minha mãe que eu ia ao cabelo, que eu ia ao salão esticar. E ela tinha aceitado eu ficar com o cabelo esticado. Só que o meu cabelo foi ficando esticado por muito tempo, sem ficar frizzy, sem ficar fino. exactly. E pronto, isso já começou a chamar a atenção de algumas pessoas. Minha mãe, como não sabia exatamente, não, tipo, como a minha mãe não era tipo de mãe, de tipo, ficar assim desconfiada de mim, ela não procurou muito, mas eu tinha uma prima que prestava muita atenção e uma vez eu nadei e via que o cabelo ficou assim todo lambido, não voltou Lambido, ao sim, sim, seu sim. estado natural. E foi aí onde ela conseguiu identificar que eu tinha, na verdade, produto. E pronto, aí já tive que confrontar minha mãe about it, blá blá blá. Mas não tive nenhuma tipo reação alérgica, não tive nenhuma repercussão assim super negativa, não tive queda, não tive assim, meu cabelo não reagiu mal at all. Foi, não voltei a retocar, mas foi uma vez só. E a partir daí fui deixando a minha raiz crescer, deixando a minha raiz crescer e indo cortando o produto aos poucos. Não tive queda, não tive nada. Era tipo Uhum. algo normal. Tipo, meu cabelo só estava a Yeah, passar por uma transição normal mesmo. yeah. Não. E tipo, one thing, Uhum, antes de continuares, naquele tempo que tu, tipo, decidiste deixar tua raiz crescer, aquilo foi por tua vontade? Tipo, tu notaste que, se calhar não devia ter feito isso? Ou foi uhum. porque, por causa do confronto que tu tiveste com tua mãe aqui, just Não foi por curious. conta do confronto, não foi por vontade. Ah, ok. Não Ok. foi porque eu ainda não estava numa fase where eu estava pronta para aceitar o meu cabelo. um, ou pelo menos, não, nem é que não estava pronta para aceitar, pronta para. Porque eu sabia que a partir do momento em que eu like, aceitasse o meu cabelo por completo como ele estava no estado natural, eu ia ter que enfrentar muita gente à minha volta. Não ia só ser uma coisa que ia afetar a mim. Muita gente ia se sentir incomodado com isso também. Hum, Ah, e pronto, I just didn't want to go through that struggle, let's say. I wasn't ready myself to confront it and to confront the people around me, right? hum. There were people who encouraged me to like keep your natural hair out longer, like you look so good with your hair. But at home, it was like you have to go braid your hair. You Yeah, have to tipo, não pode braid ficar your hair. despenteada. You have to go braid your hair. Eu podia chegar e comentar uma coisa tipo, "Ih, vê lá como meu cabelo cresceu, mãe, vê lá como meu cabelo cresceu, pai." Sim, mas também tens que trançar o cabelo, estás a ver? It was like comentários assim que tipo tu fazia te sentir meio tipo, "Ih, you know what I mean? Like, Yeah, I is do. it worth it? Is it really worth it? Let's just get it over and done with, right?" Exatamente. But eventually, estudando na Americana, como mudei de escola, estudando na Americana, lá eu tive acesso à representatividade que me faltou. Finalmente vi alguém proud to wear their natural hair, alguém que tinha representatividade na sua vida, quer dizer, na família dela tinham pessoas que cuidavam do seu cabelo, that were proud of it as well. Era uma coisa normal, do mesmo jeito que eu cresci sem cuidar, ela cresceu a saber A cuidar. cuidar, exato. Exatamente. Então nossas circunstâncias eram completamente diferentes. But it was all I needed to know. Okay, it's possible. Okay, I'm not on my own. Okay, I can make this happen. You know? I love that, I love Um, that. and I was like 16 e aos 16 anos aí eu já, né, tenho mais liberdade para escolher o que eu quero fazer com o meu cabelo, how I'm going to style it, produtos que eu vou comprar, Yeah. essas coisas todas. Já recebo tua mesada para gerir sozinha, nananã. Então, foi aí que eu disse: "Ok, eu vou começar a cuidar do meu cabelo natural." Fui aprendendo algumas coisas com amigas, outras coisas on YouTube, outras coisas, muitas crespas quando decidem entrar nessa jornada capilar were so
overwhelmed com tanta coisa que tem aí fora, tantas influências a falarem de produtos naturais, de receitas caseiras, tantos produtos nas vitrines, nós já vemos cada produto, nem sabemos a função de cada um desses produtos, não sabemos qual é, como escolher um produto próprio para o nosso tipo de cabelo. Então é uma situação muito frustrante de te encontrar, apesar de estás decidida de que queres cuidar do teu cabelo, tu não sabes nem por onde começar. E isso é um momento muito decisivo mesmo, porque Uau. tu ou persistes, né? Persistes, apesar de não saberes o que estás a fazer, apesar de não teres a certeza, não conseguires ver resultados, estás nesse ciclo constante de sentir que não estás a progredir, né? Enfim, teu cabelo está estagnado, sentes que teu cabelo não está a crescer, enfim, eu sempre tive cabelo saudável, digamos, nunca tive problemas tipo de Yeah, queda, nunca tive problemas de cabelo seco, nunca tive problemas disso. Meu cabelo até crescia, tipo, estava num comprimento assim razoável, podíamos dizer. exato, exato. Mas não, eu sentia que faltava alguma coisa. Eu sentia Hum, que my hair can do better than this. Tipo, eu não estou a exercer o potencial máximo do meu cabelo e eu sei disso. Tem que existir alguma forma de eu cuidar melhor do meu cabelo, de eu desenvolver o comprimento do meu cabelo, de eu sentir que a saúde dele está a melhorar, you know? E pronto, fui experimentando receitas caseiras. Eu fazia muitas receitas caseiras de YouTubers, fui experimentando o cronograma capilar de outras e até funcionava to a certain extent. yeah, O meu cabelo yeah, até ficava mais saudável. Tu ias ao salão, trançar e não ficava muito cabelo no pente. Elas perguntavam o que estás a fazer, o que estás a fazer, tipo coisas assim, mas não foi uma coisa que eu comecei e começou a funcionar logo, you know? Foi trial exato. and Foi error, muito trial trial and and error. error. Exactly. Exatamente. Foi muito trial and error. E pronto, isso foi de 2018 até 2022. Esse ciclo que não, não estava aí para nenhum sítio. Yeah, I Mas, love that. mas eu sentia que eu precisava de. Enfim, como é que eu vou te explicar? Em 2021, em 2020 eu comecei a universidade online, mas Yeah, em 2021 foi o ano que eu realmente me mudei, porque por conta do Covid não foi possível me mudar em 2020. Em 2021 me mudei, e foi uma experiência muito diferente daquilo que eu esperava. Ahm, não estava numa cidade em que estava, né, não tinha muita gente, não tinha gente que eu conhecia, a cultura era completamente diferente, as pessoas eram completamente diferentes, enfim, fui me sentindo muito isolada, muito sozinha, muito, enfim, né? Nós quando falamos da universidade e viver fora é tudo muito glamorous, yeah, especially you when know? people, yeah, it's all Yeah. It's amazing, a liberdade, and blá blá, which to a certain extent não vou negar que it was good for meu desenvolvimento pessoal, né? pessoal, yeah, sair de casa. Como a young adult, como alguém que sempre viveu com os pais e agora estava a viver sozinha. Tipo, claro que ganhei muita experiência e aprendi muita coisa. Mas ao mesmo tempo nós não falamos muito da parte difícil de ir viver sozinha, halfway across the world. Like, Exactly. principalmente se tu não tens aquele apoio, aquele nicho, aquele grupo de pessoas que tu podes contar com naquele lugar, é muito mais difícil porque tu te sentes sozinha. E para mim foi assim durante muito tempo. E vira um ambiente propício mesmo para tu desenvolveres uma depressão, para tu desenvolveres, complexos de emocionais, né? De distúrbios Yeah, emocionais. yeah, E foi aí onde, do nada, surgiu a ideia de criar a Beautifully Brown, porque eu sentia que começou por acaso, até nem começou com cabelo natural, começou porque eu queria totós, porque os totós em Moz não tinham boa qualidade, tipo, os meus não duravam, eu usava uma vez, já não conseguia usar mais, amarravam-se com facilidade, enfim, tipo, faltava alguma coisa. E exactly. eu identifiquei totós cá que poderia passar a vender para pessoas lá. E eu apresentei essa ideia à minha irmã. E a minha irmã logo disse, quando decidi desenvolver essa ideia, I wanna be a part of it, eu quero participar disso. Eu fiquei tipo, estás a falar sério? Ela disse sim, sim. Eu fiquei tipo, oh, ok. Foi algo, tipo, foi uma luz no fim do túnel para mim. Encontrei uma coisa para o Yeah, meu tipo, what? trabalho.
Yeah. Exactly. Encontrei uma coisa para eu me apegar, encontrei uma coisa para eu me dedicar, eu comecei a ficar focada naquilo, mesmo que não fosse para desenvolver o projeto naquele momento. Eu comecei a pensar em ideias, como é que podemos fazer isto acontecer, como é que vamos organizar, como é que vamos criar uma página no Instagram, ok, como é que vamos fazer o advertisement, ok, como é que vamos I fazer os love produtos that. chegarem a Maputo, quem vai levar em Maputo, Mhm. porque nós vivemos fora, um, qual é o procedimento de pagamento, já estava pensando em todas essas ideias. Já tinhas algo para tipo, pôr tua mente a trabalhar. Antes de Yes! tu continuares, há 3 pontos que, tipo, à medida que foste falando, eu notei, né, e Uhum. eu gostaria de frisar aqui, né. Tipo, primeiro, voltando um bocadinho à tua escola, né, naquela altura em que tu mudaste de escola e chegaste na escola americana, nesse caso, e viste, acho que era uma menina que, like, que estava de seu cabelo afro e não sabia como cuidar e usava com orgulho e tudo mais, e tipo, tu te sentiste representada. Eu acho que é muito importante frisar esse ponto porque no sentido de, tipo, tu nunca sabes as pessoas que estás a inspirar, like, Uhum. com o que tu fazes. Like, eu acho que a melhor coisa de tu seres tu, né, tipo, fully, é que tu dás às outras pessoas a liberdade também de serem elas. Uhum. Então, tipo, essa menina só estava a usar cabelo dela, né, tipo, she was E a just forma wearing her hair, like, literally, hum, and, like, she had no idea of the impact. I impact. mean, look at you now. Yes, yes, Então, tipo, yes. muitas vezes tu não sabes o que tu seres tu faz para outras pessoas. So, like, Uhum. for whatever tipo, whoever watching this, just keep doing you, porque, tipo, isso aí inspira muitas pessoas. For real. Depois tem um outro ponto também que tu mencionaste, né, que é quando chegaste aí, que é a razão pela qual tu começaste, por exemplo, a ter a ideia de vender os totós, né? Disseste que, tipo, uma das razões, ou a principal razão, é porque tu em Moçambique não tinhas acesso a bons totós, Então era uma dor que tu tinhas, que tu ficaste tipo, ok, eu não quero que outras pessoas também passem por isso, so like, I might as well Might as well. just, exactly, passar isso para outras pessoas. E isso também é muito importante, porque muitas vezes, né, falando de coisas que nós começamos a fazer, né, tipo, I don't know, empreendimentos que tu começas, muitas vezes, tipo, tens que manter-te atenta na tua vida, porque muitas vezes são coisas que tu precisas, que tu sentes falta, que Hum. ficas tipo, ok, eu encontrei a solução agora, eu quero partilhar para que outras pessoas não sintam falta do mesmo, Yes. right? So that's really amazing. Então, yeah, só queria frisar esses pontos, Uhum. agora podes continuar. Então, estavas a falar que naquele momento, né, tipo, tu chegaste à Inglaterra e ficaste tipo, ok, at least now já tenho algo para me movimentar, Então Uhum. podes continuar daí, Yeah. yes. So it was like 6 months or something depois de eu me mudar para lá. E foi importante para mim encontrar algo para me apegar naquele momento que eu me sentia muito isolada, me sentia muito, enfim, tipo, sim, eu ia à universidade, mas eu tinha um schedule muito flexível, não exigiam tanto a tua presença física, pior naquela época que começamos a fazer mais aulas online, então tu podias ficar um mês sem ir à escola physically e fazer as aulas online sem problemas, as long as you submitted your work on time. So, enfim, quando eu comecei a desenvolver essa ideia, os meus pais também me deram força. Eles ficaram tipo, filha, começa com aquilo que tu tiveres, não te preocupes sobre detalhes, blá blá blá, just start with what you have, go Start with what you ahead, have. yeah, começa agora, aquilo que tiveres que aprender, vais aprender ao longo do caminho, blá blá blá. E isso deu-me ainda mais encouragement, And I was like, Exactly. ok, vou fundo nessa cena, nesta coisa. Então, yeah, started to do it. Comprei os totós para experimentar, testei eu mesma. Depois comecei a fazer vídeos de como aplicar, editei, criei a página, anunciei, fiz um broadcast. Enfim, fomos começando assim e anunciando, né? Divulgando os totós. Mas ao longo do tempo eu fui juntando essa necessidade que eu tinha por totós melhores com aquela falta de representatividade que eu tinha de cabelo crespo na minha Oh, vida. Não tinha yeah. como eu fazer algo sobre cabelo e não tocar nessa parte da minha vida, nesse aspecto, né? Eu Exactly. That estava, was your message. yeah, não Uh-huh. tinha como. E por isso, aos poucos, eu fui.
falando sobre cabelo, fui falando sobre como nós não nos sentimos representadas, fui falando sobre a minha história, fui falando sobre a falta que eu sentia de conhecimento capilar no mercado de hoje. Ahm, e aos poucos fui melhorando o conhecimento que eu tinha quanto ao cabelo crespo. Exactly. Isso é algo que eu queria te perguntar. Tipo, quando tu começaste, né? Tu começaste a página e depois Uhum. sentiste a necessidade de, ok, eu tenho que começar a falar também sobre essa outra parte, né? Tipo, não é só como aplicar totós, mas, por Yes, exemplo, falar sobre a representatividade. Tipo, nessa yes. altura tu tinhas conhecimento, tipo, de cabelo crespo, like, no sentido de, ok, I'm going to create content about this, ou era, Uhum. aquilo, era algo que, tipo, só estava dentro de ti, tu estavas tipo, you know what, I'm just gonna say it. Tipo, como é que era? Tu tinhas, like, o conhecimento suficiente para poder partilhar e, tipo, did you feel like, tipo, em algum momento sentiste que maybe I should, maybe I shouldn't, you know, tipo, yeah, tipo, how was that? How was that? Tipo, como é que foi para... Um, não, if I'm being honest, naquele momento eu não tinha conhecimento. Como eu te disse, foi mais uma coisa tipo, filha, começa com aquilo que tu tens. E eu sentia a necessidade de tipo, just go, just start it, you know? E Yeah. eu comecei, e aos poucos eu me encontrei a falar mais sobre cabelo, falar sobre como nós, como mulheres negras, temos o prazer, né, ou a honra de explorar a versatilidade que o nosso cabelo nos oferece. And to look good in it, to look good in it, you know? E fui falando sobre isso, e fui falando sobre como nós não precisamos de ser escravos de totós, de tranças, de, Hum, de perucas, e que isso deveriam ser usados como acessórios para mudar o visual de vez em quando e não como um refúgio do teu próprio cabelo. I love that. E a maioria de nós somos escravos de extensões, de perucas, não nos Weaves e sentimos tal. bem com o nosso cabelo, né? Sentimos que se não tens uma peruca, não estás pronta, não estás preparada, Estás ou bonita. não estás bonita, ou quando se trata de um evento, né? Tipo um casamento, ou um evento, né? Um special occasion, tens que estar de peruca, ou então não estás pronta, o teu cabelo não está pronto, o teu cabelo não está feito. Exactly. Então, começou mais com isso, apesar de que eu não tinha conhecimento capilar ainda para desenvolver o meu crespo. Eu sentia a necessidade de advocate for our hair, advocate for being free with your hair, regardless of the size, Exactly. regardless of what it looks like, regardless of what people tell you it's supposed to look like, or how people discriminate against you. Fui falando sobre as minhas experiências também em Moz, em particular o preconceito que eu já sofri por ter o meu cabelo um, in public, like even in instituições onde tu vais cuidar do teu BI, coisas assim, tipo, you're not allowed to have your natural hair out. I talk about that. Sim. Like, foi algo que me afetou a lot. Tem people that don't care, they don't mind, não vem problema nenhum. Mas Exatamente, exatamente. a mim Mas afetou-me para porque ti esse dia eu acordei, fiz o meu cabelo, eu fiquei tipo, é a primeira vez que eu vou tirar minha foto de BI com o meu cabelo natural. Era um momento importante para mim. Era algo que eu me preparei mentalmente, fisicamente, eu fiquei tipo, vou tirar a minha primeira foto com o meu cabelo natural. E chego lá e dizem-me que tem que amarrar o cabelo porque o cabelo não pode ficar assim. não Ah, pode ficar assim. eu fiquei tão abalada, fiquei visivelmente abalada, fiquei indignada mesmo, porque eu fiquei tipo, como é possível tu dizeres-me que o vosso sistema não reconhece ou não aceita? Like, we're not, Yeah, a maioria de nós somos africanos, bro. We have hair that looks like this. All of us. We have hair that looks like this. definitely, So, o definitely. vosso sistema está se a espelhar em quem? Para Uhum. não ser acceptive of our natural hair. Like, what are you basing o teu sistema on? Estás a perceber? Foste buscar Yeah, esse sistema aonde? Estás a perceber? yeah, yeah, Não yeah. fazia sentido nenhum. Não fazia sentido nenhum. It Uhum. really affected me on a personal level. E toda a gente pensava que eu estava a fazer drama, obviamente. Que estava a ser dramática. Não custa nada amarrar o cabelo, não sei o que mais. Epá, mas enfim. Então, nesse dia nem tirei a foto. Depois fui trançar o cabelo, tipo, ia trançar já e depois voltei enquanto já tinha as tranças. Mas, de qualquer forma, foi algo que me afetou bastante.
Que te you know? Então, afetou. fui Yeah. partilhando essas experiências and I saw people were relating to it. Hmm. And the more people related, the more I talked about it, the more Yeah. eu tinha a necessidade de falar De mais. falar, Falar falar, mais. falar. Fui sentindo essa necessidade e pronto, nesse time eu ainda fazia muito receitas caseiras, esse tipo de coisa. E aos poucos fui desenvolvendo o meu conhecimento capital, fui investigando muito, fui estudando muito. Isso para ti, still. Sim, para Tipo, para mim, poderes ir partilhar também, né? exatamente, exatamente. Fui estudando muito, fui partilhando muito. Até comecei a fazer consultoria quando tu fizeste comigo a primeira vez, até Sim. foram com receitas caseiras, maioritariamente. Yes. Então, aquilo que eu fiz contigo também era nessa época em que eu estava a estudar muito, estava a estudar mais e Uhum. estava a buscar esse conhecimento para ajudar as pessoas. Ok. Ah, Tipo, antes que continues, tipo, quando é que tu decidiste, tipo, ok, eu acho que tenho conhecimento suficiente para começar a fazer consultorias, a.k.a. para começar a pôr isso assim num business level, kind of, hum, Porque tu começaste só a partilhar conhecimento, tipo, a partilhar, na verdade, aquela voz, aquela yeah, representatividade, yeah, for people to yeah, relate. Mas qual foi o turning point? Tu ficaste tipo, não. Maybe this can turn into a business. Calhar isso pode ficar um business. Tipo, quando é que yeah. foi? E como é que foi That's isso? a really good question, não? Eu acho que foi quando. Porque eu estava a vender totós, como eu te disse, né? Já Eu estava a também vender acho. estes totós. Uhum. E aos poucos, I just caught myself a falar mais do cabelo natural e não dos totós. Tipo, E não dos totós. foi algo só natural. It just kept on happening. Exactly. Era algo que, tipo, I couldn't help it. Something always pulled me back to talk about it, you know? E I was like, why am I fighting it? I might as well just embrace it. Eu já Why percebi. am I fighting it? Yeah, Why am why I am I fighting fighting it? it? Why am I holding back? I know I'm capable of doing this, even if I don't have all the tools that I need to have right now. I'm more than capable of acquiring them, you know? That's amazing. Yeah, That's e eu só amazing. senti, é uma cena que tu É só. algo que tipo te chama. Exato, Tu vai. exatamente. Não sei exatamente como dizer que houve um momento em particular, sabes? Foi mais um feeling que eu tive de just keep going. You might not know how it's going to look like. You might not know how this is going to develop. But just go. I just senti essa necessidade de go, you know? E foi Yeah. assim que fui buscando mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento. E fizemos a primeira ronda da tua. Tu foste a minha primeira cliente. E eu faço questão de dizer isso sempre. Really? Ah, Okay. fizemos a That's primeira ronda e crazy. pronto, foi o que foi, né? Tipo, foi uma experiência assim boa, no sentido de eu também ganhar feedback, Yeah. mas eu sabia que faltava alguma coisa e fui me empenhando mais. E houve um momento em que eu me sentia stuck, em que eu fiquei tipo, eu não estou a conseguir encontrar qual é essa fórmula para eu um, desenvolver este projeto de saúde capilar, né? Yeah. E foi onde eu recebi uma chamada tua, lembras que ligaste-me? E Lembro. pronto, eu acho que era para ser um call normal, né? Just to catch up. E eventually, tipo, foste perguntando, tipo, né? You congratulated me para aquilo que eu já tinha feito. E foste me perguntando, tipo, quais são os teus próximos planos? What is it going to look like? Like, what you have in mind? E eu te disse que eu estava meio, quer dizer, sem ter ideia daquilo que eu exatamente precisava de fazer. Estava me a Yeah. sentir um pouco stuck. Não estava a sentir que estava a progredir anymore. Não estava a sentir que eu tinha percebido, né, essa fórmula que eu estava a dizer que era necessário para desenvolver o potencial máximo do meu cabelo e do cabelo das minhas clientes. Então, I was feeling muito discouraged mesmo, tipo, será que isto vai dar certo? Será que eu Será realmente que vale a vale pena? a pena? Yes, será que eu não estou a voar, não estou a imaginar coisas, não estou a, you know? Fui pensando nisso, mas I o teu call know. foi tipo no momento mesmo em que eu precisava um, the encouragement. Porque not only did you tell me keep going, you're doing good, which muita gente pode dizer isso, tipo, né, de qualquer maneira, mas não, tu quiseste analisar, ok, quais são as minhas frustrações, ok, e sugeriste ideias para eu poder
sair desse lugar em que eu me sentia stuck. Like, you gave me ideas, you talked about workshops, you talked about ebooks, you talked about content, and it was like uma chave, like uma chave que turned in my head. I was like, wow, okay, Uau. like there's so much more I can do, you know, there's so much more I can do. Eu só precisava de alguém para vir me abrir os olhos ou abrir a mente, you know? E foi isso que tu Yeah, fizeste. E a girl. partir desse momento, um, what was it, like less than a month later, I see. eu desenvolvi a Dali fórmula pra frente que foi eu só pra estou a frente. dizer, eu desenvolvi essa fórmula que eu Oh my precisava. Nesse gosh. momento, comecei a ver resultados incríveis com o meu cabelo e eu disse, ok, agora I got it. Now I know I can do this. Comecei a produzir mais tipo, like, conteúdo muito mais educacional. Eu já sabia exatamente do que eu estava a falar. Eu já sabia exatamente como atingir certos objetivos. Comecei a aprender muita coisa por trás de cuidar do cabelo, né? Porque não é só na superfície, tu tens que entender por que que estás a aplicar certos produtos, qual é a função do produto, qual é o produto correto para o teu cabelo, a tua porosidade capilar, teu ciclo de umidade, enfim, tem muitas coisas que tens que compreender por trás disso. E fui percebendo the science behind o teu cabelo and how products auxiliam nisso. Fui compreendendo que Definitely. não são produtos que fazem teu cabelo crescer necessariamente, porque o cabelo, a haste capilar, o cabelo que está fora do couro cabeludo, it's dead. It's not alive. It's dead. It's dead células. Então, na verdade, o cabelo cresce de dentro para fora. Ok? So, growth happens from the inside to the outside. Inside. Tá já perceber? So, products cannot make something dead grow, right? Yeah. It's just science. It does not make sense, correct? Então, o que crescimento capilar ocorre naturalmente, faz parte de tipo, né, é algo natural que ocorre, né? E isso é afetado tipo de forma genética, né? A rapidez com que o teu cabelo cresce dentro de um mês, né? Pode variar de um centímetro e meio ou até mais, dependendo da tua genética. Mas todos nós temos crescimento mensal. Uhum. A questão do cabelo crespo é que ele é mais naturalmente ressecado e por isso ele é mais propenso à queda, né? Nós perdemos Hum. 50 a 100 fios de cabelo por dia, on average, isso é o normal, ok? 50 a 100 por dia, ok? Mais que isso já é excesso, né? É excesso, sim, tipo, é Exato. uma queda Mas anormal. naturalmente a gente já perde 50 a 100 fios. Então, se tu mais uma coisa que é ciência. Se tu se teu cabelo cresce 1 centímetro por mês, ok? E tu tens queda de 2 centímetros por mês por conta desses 50 a 100 fios todos os dias e manipulação excessiva. Então, estás a pentear o cabelo todos os dias sem necessidade. Estás a pentear o cabelo enquanto ele está seco, nem tem nenhum produto. Estás a manipular o teu cabelo constantemente sem necessidade nenhuma. Teu cabelo não está a ser hidratado corretamente. Então, todos esses aspectos que influenciam a saúde do teu fio e que vão aumentando as chances de queda, ok? Ah, Então, interessante. naturally, se tu cresces 1 centímetro e perdes 2 centímetros por mês por conta de manipulação, como é que tu vais notar esse 1 centímetro de crescimento? Não tem Não como. vai, sim, tipo, dás um passo para frente e Exatamente. 3 para trás. Exatamente. Então é por isso que nós nos encontramos sempre nesse ciclo de estarmos stuck, because because nós não estamos a conseguir reter comprimento. Então o crescimento capilar já ocorre de dentro para fora. Tu não tens como acelerar, né, o teu crescimento capilar. Isso vai ocorrer de forma natural. Agora, retenção capilar são os cuidados que tu tens com o teu cabelo. Estás a hidratar o teu Uhum. cabelo corretamente, estás a respeitar o teu ciclo de umidade, não deixes o teu cabelo ficar ressecado, estás a manipular o teu cabelo de forma correta, sem exagerar ou criar danos e queda excessiva no teu cabelo. Ahm, Tens uma rotina capilar, estás a ser consistente com a tua rotina capilar, porque o cabelo gosta de consistência, não é fazer coisas de forma aleatória e Aleatória. esperar resultados. Estás a perceber? Então, são todas essas coisas que eu comecei a compreender, fui juntando uma peça aqui, uma peça ali, uma peça aqui, e tudo começou a fazer sentido de modo geral. Então, eu comecei a aplicar esses princípios comigo mesma, e a partir daí, quando comecei a ver resultados, eu sabia que, ok, eu já posso aplicar isto aqui com
as outras pessoas. Já posso me sentir confiante o suficiente para, you know, go ahead and make it happen. E foi assim que foi começando. Mas no início foi muito difícil porque muita gente não compreendia porque que eu estava a cuidar do meu cabelo natural ao lavaçarem. Né? Mesmo em casa, ficavam tipo, vais sair assim, teu cabelo tá bonito para ti assim, penteaste esse cabelo, passa Exactly. pente nesse cabelo. Talvez são todos esses comentários que tu tens de estar pronto para enfrentar. Mas at the same time, today, those same people me elogiam, me perguntam o que que tu fazes, o que tu fizeste com o teu cabelo. Hoje eu ajudo eles a desenvolverem melhor o seu cabelo, a cuidarem melhor dos seus cabelos, estás a perceber? So, when you know where you're going, when you know what you're doing, e fazes isso com convicção, não importa quantas pessoas tentam, de certa forma, desencorajar-te, né? Porque eu sei que o objetivo dos meus pais ou da minha família não era to discourage me. It was just, they não entendiam. They did not know any better. Já Exactly. eles não Exactly. percebiam. E eu não posso, quando eu sinto dentro de mim que eu tenho que buscar algo, que eu tenho que fazer algo. Tipo, foi algo, realmente eu gosto de dizer que foi algo que Deus revelou para mim, porque foi no momento em que eu mais precisava de algo e sempre que eu me encontrava num momento em que eu não conseguia seguir mais ou me sentia stuck, alguma coisa me puxava de volta para isso. Sempre que eu tentava negar, sempre que eu tentava lutar contra, something would just pull me back. And I felt the most purposeful, I felt the most competent, I felt the most creative, I felt the most of myself whenever I was doing it. So I knew, okay, algo de certo eu estou a fazer aqui, you Eu know? estou a fazer, Yeah, exactly. I love that. I yeah. love that. Foi Porque isso é isso que eu tipo, senti. yeah, tipo, tu sentes quando algo tipo is right for you, tipo, tu Yes. sentes, porque assim, eu acho que everything, tipo, quando se trata de algo que tu queres fazer, carreira, whatever it is that you want to do, queres abrir um business ou whatever, tipo, para além do dinheiro que vem muito Mhm, depois de tudo, tu mhm. tens que fazer algo que realmente está alinhado contigo. Yes. Tipo, tu tens que fazer algo que tu te sentes bem doing it, Yes. E é aquilo que tu disseste, tu começaste, por exemplo, focada só em vender totoas, mas depois foi Yes. tipo, eu gosto mais de falar sobre cabelo natural. Eu me sinto melhor quando estou a falar de cabelo natural. Então, Mhm. tipo, you really gotta, tipo, pay attention. Tu tens que prestar atenção naquilo que te faz bem também. Yeah. Porque tu só podes dar às pessoas o que tu tens por dentro. Então, não adianta tu querer estar Mhm. a fazer algo que no final de contas não te preenche. Sim, Because you're not gonna last. Não for vais ficar aí por real, muito for tempo. real. Não adianta estar a fazer algo só pelo dinheiro, pela fama, Exactly. pela atenção. Are you passionate about what you do? Do you enjoy Exactly. your craft? Because vão haver momentos em que o dinheiro não vai estar a entrar, ou I swear. you know what I mean? Ou que se vais te sustentar à base de inveja, tenho certeza que não vais. No, you know what I mean? No, you're not gonna go far because vão haver momentos em que vais ficar tu sozinha with your passion, Exato. with E tipo, your exactly with your purpose, yes, with your Tipo, o purpose. teu Oh my God, with why tem que your ser muito purpose. maior. Exatamente, foi isso para mim, foi sentir que eu podia, eu me senti muito mais purposeful in it, porque eu estava me a sentir tão lost, estava me a sentir tipo eu não tinha um propósito definitivo, não tinha certeza daquilo que eu ia me tornar, daquilo que eu gostava de fazer, e foi muito importante redescobrir-me nesse aspecto. Então não era só descobrir o que eu gostava de fazer, mas era algo que me permitiu também curar os meus traumas que eu tinha desde a infância aos poucos. Estás a perceber? Então, it just kept Damn, girl. unfolding. Yeah, it just kept unfolding. Tipo, more layers and more layers and more layers, you know? It was like, sempre que eu passava junto, tinha algo por baixo, algo por baixo. There's just more work to be done. You're never done. You're never 100% Exactly. done. Tem Exactly. sempre algo mais por fazer, tem sempre algo mais por desenvolver. E as ideias só foram fluindo, foram criando conteúdo diferente, fui desenvolvendo novas técnicas de conteúdo. Se tu visitares a página agora, tu vais ver uma diferença Há uma significante. grande diferença desde o princípio. And that's one thing I Exactly. wanna talk about. That's one thing Exactly. I wanna talk about. Porque há Uhum. duas coisas que eu noto que aconteceram aí. Tipo, primeiro é que, tipo, uma coisa que eu gosto muito de ver em ti é que, tipo, you actually go for mastery. Tu queres saber, tipo, what's the
best thing que eu posso dar para as minhas clientes? Hum, Like, what's that best formula, tipo, o que hum, eu posso trazer? Tipo, you're always looking for more. And that yeah. is beautiful. Porque, tipo, num business, tipo, o business só cresce as much as you grow. O business só cresce o quanto Hum, tu, como creator, tu, como criadora, cresces. Então, tipo, para tu servires mais, tu tens que ter mais. Tu tens que ter mais conhecimento, tu yes, tens que yes. ter mais experiência, tu tens que estar ali, you know? And like you're consistent with it. E tipo, tu és muito consistente e isso traz maestria, you know? Então, tipo, esse mastery tipo, faz uma coisa, faz com que tu acredites cada vez mais naquilo que tu estás a vender. Faz Uhum, com que tu acredites cada vez mais com aquilo que tu estás a oferecer. E, uhum, consequentemente, tu, porque estás ali de forma consistente, o teu conteúdo também vai melhorar consequentemente. Porque tu vais hum, saber exatamente do que as pessoas precisam. You know? Tipo, se tu estás ali yeah, a tempo inteiro, tu vais saber do que as pessoas precisam, qual é aquele game changer, quais são aquelas coisas que, para mim, hoje em dia, até como criadora, parecem senso comum, mas eu sei que it's a game changer for people who don't know about it. yeah, Percebes? Então, yeah. tipo, isso é muito nice. Eu acho que criadores de conteúdo, pessoas like business people, né, tipo empreendedores, devem buscar mais a maestria. Eu vejo muita gente, as pessoas tentam fazer tudo de forma superficial, but like, eu Hum, acho que para teu negócio, para teu conteúdo ter um diferencial, you gotta go deep. Tipo, tu tens que estudar, tu tens yeah, que aprender, tu tens yeah, que estar ali a interagir com as pessoas, a procurar perceber what do they really need, o que é que eles yeah. realmente Yes, precisam. You know, yes, tipo, essa é a yes. única forma de tu progredir, and that's something que eu vejo muito em ti. Like, congratulations. I gotta acknowledge that about you. Tipo, de verdade, it's beautiful to see. It's beautiful to see. E eu acho que é muito, muito bonito. Tem mais uma coisa que tu disseste aqui. Duas Uhum, coisas, na verdade, porque à medida que tu vais falando, eu vou anotando certas coisas. Tem uhum, uma coisa que tu disseste que eu gostei muito, né? Que é tipo, isso que nós estamos a falar agora sobre purpose, né? Tipo, tu tens que saber para onde tu estás a ir, tu tens que saber que, uhum. you know, tipo, sometimes, principalmente no princípio, principalmente no princípio, mas mesmo durante o processo, tipo, há de haver fases em que tu não terás mais nada além da tua convicção. You know, Yeah, tipo, não terás mais nada além do teu why. Tipo, não yeah, estarão a vir clientes, you know, tipo, não estará a entrar dinheiro como tu queres. yeah, As coisas vão parecer assim meio scattered, tipo, não yeah, como tu envisionaste. E naquele momento, se o teu why, se o teu porquê não é forte o suficiente, yeah, tu não vais conseguir seguir. yeah. You know, tu não vais conseguir seguir. E Uhum, tipo, outra coisa também que tu disseste que eu quero que depois fales um bocadinho mais sobre essa parte, é uhum, tipo, as pessoas, elas não têm a mesma visão que tu. Eu acho que isso até foi uma coisa que nós falamos naquela primeira conversa que tivemos. uhum, Tipo, as pessoas nunca hão de ver o que tu uhum, estás a ver. As pessoas, uhum. por vezes, não é porque elas não te querem Impor. support, não é Uhum, porque elas não querem saber de ti, não é uhum. porque elas não estão ali para ti. É simplesmente porque elas ainda não percebem o que tu Yeah, tens na mente. yeah. E é difícil elas perceberem, elas não são tu. Não tem You como. know? Like, Uhum. se Deus revela algo para ti, não Hum, vai revelar para outras não vai pessoas. revelar Aquilo outras não era um pessoas. board meeting, you know? Yes, yes. Não And era that's um board fact. meeting. That is a fact I mesmo. swear. Uhum. A It's sério, a tu queres fact. de repente que todas as ideias estão na tua mente, estejam na mente das outras pessoas. It's Yeah, not like that. Então, por yeah, vezes, tu vais ter que começar sozinha, you know? yeah, Like, you gotta go. Tu e tua visão, e as pessoas vão de ver à medida do tempo. Então, eu quero que tu fales um bocadinho sobre essa parte yeah. de Uhum, support, uhum, que depois vais começar, mas depois eu quero mencionar também naquela chamada que tu falaste, depois eu vou comentar algo. Mas primeiro eu quero que fales um bocadinho dessa parte de support, you know? Tipo, tu uhum, estás a começar algo que é novo, you know? Tipo, tu saíste da tua casa, you know? Like, foste para uhum. England, Yeah. chegaste, de repente decidiste que queres começar a falar sobre cabelo no Instagram. Tipo, how was that? Como é que as pessoas reagiram? Como é que foi, tipo, this whole experience? E, tipo, durante o processo de tu Uhum, estás ali a criar o teu negócio, de estás ali a I think a te reinventar, né? Tipo, hum. como é que foi com o teu like your support system, as pessoas que estavam ali supporting you, teus amigos, não sei o quê. Tipo, como é que foi all of that, né? Em termos das tuas Yeah, relações e do teu yeah. support system. Yeah. Como eu tinha te dito, no início eu tive muito apoio da minha irmã. Minha irmã acreditou na ideia mesmo antes de eu desenvolver ela por completo. She knew she wanted in on it.
And apesar dela não ser tão passionate about natural hair como eu sou, ela acreditou em mim. Ela acreditava naquilo que eu queria fazer e ela, she just knew she had to be a part of it. And it's been algo muito importante para a nossa relação também como irmãs. Tive o Yeah. apoio dos meus pais no sentido de começar um negócio, mas no sentido de cuidar do meu cabelo natural foi onde houve mais friction. Mm. Então, é aquilo que dizem, quando tu tens que estar num lugar onde tu vais ser valorizado. Se na tua casa as pessoas não conseguem enxergar o teu cabelo natural for the beauty that it has, go somewhere where you know people are going to recognize the beauty behind it. You know? Yeah. And I started to, aos poucos, encontrar esse grupo de pessoas, or I knew who to talk to when I wanted to feel encouraged, you know? And I started to know how to diferenciar, apesar de que tinham pessoas que eu queria que me apoiassem, mas que não estavam no mesmo nível de percepção que eu estava. Estás a Oh, perceber? yeah. E tens que aprender a not take that personally, porque nem sempre é sobre a pessoa não querer que tu desenvolvas ou cresças, ou simplesmente a pessoa não tem a capacidade de visualizar aquilo que tu visualizaste em algum momento, né? Então, no início, sim, eu tive apoio de like friends. When I was starting a business, everyone was like, yeah, yeah, great. But eventually it dies down. Estás a ver? As pessoas For não estão ali sure. todos os dias a divulgar as tuas coisas, a contar como é Yeah. que está a correr. Então tu não podes te sustentar só pelo apoio, né, dos teus amigos, dos teus, you know what I mean? Chega um ponto que, né, como eu disse, you're faced with tu mesmo and your passion only, you know? Yeah. And you have to have a strong enough why para continuar e persistir. And thank God, eu tive pessoas como a minha irmã que acreditava em mim, apesar dela não entender bastante sobre o cabelo natural, ela acreditou em mim como pessoa. Tive pessoas como meu namorado também que acreditou em mim como pessoa. And Oh. they kind of like spoke, como é que eu digo? Mesmo antes de eu ter a certeza de tudo que eu estava a fazer, they kind of like spoke it into existence, tá a ver? Foram falando Yeah. de modo como se eu já soubesse o que eu estava a fazer, como se eu já tivesse atingido o nível que eu queria atingir, como se, you know what I mean? E eu fui aos poucos I acreditando, do. isso foi aos poucos, importa bastante as pessoas que tu tens à tua volta nesses momentos, because they can make or break you, you know, Literally. yeah, Exato, they can make exato. or break you, you know. E eu tenho a certeza de que eu tive as pessoas certas à minha volta para me manterem nesse caminho, nesse path que eu queria percorrer, you know. E enfim, mesmo os meus pais que no início não entendiam, hoje they're super proud of me. They're super proud of me, divulgam o meu conteúdo, divulgam, you know what I mean? They're super proud of me. They talk about, they follow my hair routine, protocols, everything, you know? Então they're very supportive of it today and I'm very thankful for it as well. Tenho tias também que fazem consultoria comigo. You know what I mean? Então, tipo, at this point in my life, eu posso dizer que, tipo, I have a very supportive system right now. No início, you know what I mean? Foi aquela coisa tipo, Yeah. yeah, 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 mas de repente dies down, you know? Então, tens que saber te sustentar com the why, you know? Tens que saber sustentar with the Definitely. why, tens que saber just sometimes just being still and talking to God, because I felt like the more I got closer to Him, the more I was certain of what I was Yeah, supposed to do. The more definitely. I grew my business, the more I felt closer to him. You know, it just felt right. It just felt like I was elevating. It just felt like I was discovering a part of myself that I didn't know. It just felt different. It felt necessary, you know? It E felt it necessary. felt Yeah. necessary. It felt necessary porque, como eu te disse, veio num momento em que eu precisava realmente. E geralmente é isso, quando as coisas pioram, é sinal de que vão melhorar. É isso que diz. Definitivamente, Hum. definitivamente. Então, para mim foi isso. Yeah, o suporte que eu tenho hoje is like, you know, it's really great. E como eu te disse, tu consegues ver the progress that we've had from the beginning, like to today, Definitivamente. the kinds of content we produce, how we address our clients, the how we've organized our content into certain like categories. You know, we have our lives, we have our weekly lives, we have reels, we have pictures, we have feedback, we have highlights, we have
stories, comecei a Yeah, engajar é muito mais muito com as nice. pessoas É nos muito nice. stories. Antes eu não engajava tanto, não conversava tanto, não ficava one-on-one com as pessoas, you know. Então eu estou mesmo a desenvolver uma relação também com as pessoas que me seguem, you know. E isso também Exato. foi muito importante, porque como tu disseste, é importante tu perceberes o que que as pessoas precisam. Sometimes tu tens uma ideia na tua cabeça, mas tu tens de saber escutar também. You know, you need Exactly. to, Tipo, tu não estás a vender para ti, não né? estás a Porque vender tu tens para aquela ti. ideia. Yes, you need to know what can I do for you? What do you need from me? Exactly. O que é You que tu know? precisas? O que é que tu precisas? E aos poucos começar a fazer isso. O que ajuda também é tu te rodear de pessoas que estão no mesmo caminho. I started following just Exatamente. content creators, natural hair content creators, para me inspirar também nesse sentido, para eu ter com quem me espelhar, para eu ter inspiração, para eu ter, tipo, I was following coisas que eu sabia que iam agregar aqui dentro, you know what I mean? E Definitely. exatamente foi isso que eu fiz. Eu criei um ambiente onde Um I could, ecossistema. exatamente, um ecosystem where I could just grow from, you know? I love that. E foi isso que eu fui fazendo. Aos poucos fui implementando cada coisinha, and we're still growing today, you know what I mean? Tipo, eu ainda não cheguei num nível em que eu posso dizer que, you know, tipo, Já cheguei onde quero I'm chegar. done. You know what I mean? For Exactly. I sure, think for sure. exactly. There's always something else to do. There's always more to be done. There's always more growth to acquire. And, por exemplo, agora eu estou a fazer um curso de terapia capilar. Eu já tinha bastante conhecimento sobre saúde capilar, como eu te disse, como consultora, mas decidi buscar mais conhecimento ainda. Como tu disseste, é necessário you keep on learning your Mastering. craft, Exactly. mastering your Definitely. craft, you know, Definitely. é importante. Knowledge is power. Knowledge is power. So the more I acquire it, the more confident I feel in sharing the information that I have and helping people that I want to help. E pronto, estamos, you know, going down Yeah, the road. gosto. Yeah. I love that. Gostei tanto do que disseste, porque eu acho que muita gente pensa que, tipo assim, pessoas geralmente quando têm uma nova ideia ou quando começam a empreender, muita gente tende a ir para outro lado, tipo, you know what, eu vou me isolar porque ninguém me percebe, tipo, eu não quero support or something like that, mas a verdade é que, tipo, tu sempre vais precisar de support. Yeah. Somewhere. Yeah, tipo, tu sempre vais precisar de support. Yeah. E eu disse que eu ia voltar para aquela chamada que nós tivemos, né? Tu disseste Mhm. que achas que era para ser uma chamada assim, meio que normal. No, I was intentional about it. Tipo, Mm. eu não sabia em nenhum ponto, tipo, o que estava realmente a acontecer, Yeah. mas é só aquela coisa de, assim, eu comecei a criar conteúdo um bocadinho bem mais nova, tipo, com 17 anos, e tipo, eu cheguei numa altura em que não tinha muita gente, por exemplo, da minha idade a criar conteúdo e a começar um business and Yeah. stuff like that. Yeah. E tipo, I know how lonely that can feel. Tipo, eu Mm. sei o quão Mm. perdida tu podes te Yes. sentir, eu sei, Yeah. tipo, Oh my o God. processo todo. Yes. Então, tipo, para mim aquilo foi uma coisa de eu ver alguém que está a começar e eu ficar tipo, this is Mhm. really good e eu não quero que isto caia. Porque eu sei como é fácil chegar Yeah. numa altura em que tu ficas tipo, se calhar isto aqui não vale a pena, like, let me just quit. Eu já Yeah. estou a fazer isso há 2 anos e eu já vi pessoas like coming in and out, tipo, chegam com força e depois desaparecem. Então, Parece. tipo, exactly, tipo, for me foi uma coisa de ver, eu fiquei tipo, não, this girl is doing great. Let me reach out, tipo, que Yeah. seja só para dar força, just to understand, tipo, que tal, como é que são, como é que é, quais são os teus goals e de que forma eu posso ajudar. Eu Yeah. acho que isso é muito importante que as pessoas façam, like, eu acho que é muito importante que tu tenhas esse essa iniciativa, de go and support other people que estão a fazer o mesmo que tu, you Yes. know? Então, eu acho que quando tu começas a empreender, tu tornas-te muito mais sensível a Mm. ver outros empreendedores, outras empreendedoras. Mm. Like, Mhm. I Mhm. swear. Porque, Mhm. tipo, tu sabes, tu fica aí, tipo, "Oh, Mm. welcome to the Struggle. Yeah. team, let me hold your hand." Yeah. Não, sem Então, dúvida. tipo, yeah, for me, tipo, foi mais sobre isso, porque há pessoas que vêm e, tipo, eu sei que existe, por exemplo, muita competitividade no sentido de as pessoas ficam tipo, não, tipo, aqui devo ser só eu, não sei o quê. But for me, it's like, bro,
aqui há espaço para todos and we need to uplift each other, né? Tipo, nós Yes. temos que nos levantar, porque, tipo, if you succeed, I succeed. You know, like, if you succeed, I succeed. E esse deve ser um movimento. Então, like, I'm really happy. Tipo, thank you so much for at some point, tipo, eu ter sido, like, part of your story. Porque, tipo, You're a huge part of it. like, Yes. I You're a swear, huge part tipo, of it. thank you so much for giving me credit for that. But Oh, like it's just like I saw it in you, you know, tipo, eu vi que there's too much in here e não pode ser perdido. So like I'm really, 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 really proud of you. E tipo, yeah, that's why I keep on bringing you, you know, like I keep on bringing money. you. Mas for you, não, essa cena que eu estava a dizer sobre having people around you that speak it into existence. You know, Yeah, tipo, I had people like you, like my sister, like my boyfriend that saw where I could be, you know, where I could reach even before I exactly. could see it myself or believe it myself. Tá já perceber? That is When so you come to me important. and tell me like you were intentional today, I understand you were intentional about it, no doubt. Today I know better, you know, I Yeah, understand that. yeah. And I also try to help replicate that for other people. Seja, perceber, whenever I see That's someone, it. por isso eu disse Yeah. que empoderamento feminino virou algo muito more important in my life now, you know? Like I love to see women win. I love to see women conquer. I love to see women make a difference. I love to see women collaborate I together. swear. Virou algo muito mais importante para mim to praise, to advocate for, to participate in, because fez toda a diferença para mim. Fez toda a Mm. diferença para mim, and I know that it can make a huge difference for other people, especially coming from a culture where people don't support each other as much. Exatamente. Everything é É muita competir, yeah, competitividade. everything é competir, especially women to women. You know what I mean? Like there's an extra layer of animosity when it comes to that, Exatamente. and enfim, breaking that cycle as well. You know, breaking that cycle as well, and beginning to create the environment that we want to be a part of. You know, Definitely. Definitely. and for sure, eu sinto que our friendship grew from that. It came from that, you know. Definitely. Exactly, it came from that, and é por isso que de certa forma também we still keep in touch today, because não foi algo que só ocorreu naquele momento e passou. You know what I mean? Like we may not talk every day, we may not, you know, text each other every day, but we know that we have that Yeah. that Yeah. support whenever we need it. You know what I mean? Então é muito importante tu ter essa base to sustain you or to support you whenever you yourself feel discouraged, you know? And it's all worth it at the end of the day. It's all worth it. Definitely. I love your story, de verdade. It's really amazing to see the growth. E tipo, I have a question for you. Tipo, two actually, que estão interligadas. Tipo, first, né? Tipo, you've grown a lot. Tipo, muito mesmo, né? Tipo, tu, your business, like everything you're doing, tu como content creator and everything. Mhm. Mas like hoje em dia, quais são algumas dificuldades que tu ainda enfrentas, né? Tipo, some challenges que tu enfrentas, tanto no ramo de criar conteúdo, né, para o nicho que tu crias, né, tipo comunidade Crespa, tanto como no business, like on the business side of it. Yeah. Tipo, quais são as dificuldades que tu ainda enfrentas hoje? Good question. I know. Dificuldades, I would say, in terms of content creating, just keeping yourself relevant. Uma coisa que eu aprendi é being consistent is key, né? As pessoas Definitely. saberem que, yeah, tipo, you know, every day you're there, every time you're providing new content, you're keeping yourself relevant, like teu conteúdo tá aparecendo no timeline das pessoas repeatedly, consistently, you know, people are Exatamente. gonna talk more about you, they're gonna talk more about what you produce, you know, e isso cria credibilidade também. But in terms of content, creating, I would say just, um,
being innovating, being creative consistently. It's been a side of me que eu tenho descoberto muito mais, né? Yeah. Desenvolver essa minha criatividade A criatividade, temas assim. de conteúdo, e é Aham. evidente, né, o progresso do tipo de conteúdo que eu produzia antes, qualidade, hum, enfim, quando tu realmente vives o teu craft, não precisas de fabricar algo assim muito out of the norm, you know what I mean? Because se tu estás a Exatamente. cuidar, no meu caso, que cuido do meu cabelo já como cuido, like to advocate for people, não fica muito difícil produzir conteúdo à volta disso, porque já faz parte da Porque minha és rotina. tu, exatamente, Exatamente. sabes, there is something I wrote há dias, tipo, eu estava aqui, estava a refletir, eu escrevi uma coisa, tipo, a melhor parte de, tipo, de ser content creator é que, tipo, your life becomes your message, tua vida Yes. fica a tua mensagem, porque, Uhum. tipo, é parte de ti, like, you can't fake it, I you can't know, é tua fake it. rotina, és tu, é Yeah, aquilo que tu acreditas, então, tipo, eu acho que é muito nice quando tu consegues trazer essa autenticidade para yeah. tudo aquilo que tu fazes, you know, porque até a conexão com as pessoas é melhor, you know, because you're not faking. It's like, Oh, eu sou sem assim dúvida. in and off camera, you know, Yeah, like, sem dúvida. It I becomes love much that. better the I love connection que tu that. tens com as pessoas, e o tipo de mensagem a impressão que tu passas, né? Porque as pessoas veem o teu conteúdo, mas something other than just the content needs to make them stay there Exatamente. and feed off of it and engage with it and develop a relationship with you and with it. Então, em termos de produzir conteúdo, eu diria que a maior dificuldade é tipo maintain yourself creative, you know? Yeah, I Maintain yourself swear. creative, keep trying to think outside the box, keep trying to trazer coisas novas, novas formas das pessoas engajarem, novas formas das pessoas se interessarem, atrair mais gente para a tua plataforma, uma audiência diferente para a tua plataforma, expandir Yeah, tipo o reach, just right? the reach, because you can't just be thinking about short term. You need to be thinking about long term, like what kind of Definitivamente. what kind of people is this content going to attract, Recentemente eu comecei a produzir conteúdo em inglês e português. Antes eu fazia só em Uhum, português, mas uhum. comecei a decidir fazer em inglês e em português. Por quê? Porque eu quero atrair o máximo de públicos diversificados que eu conseguir, Estando no UK, eu tenho mais exposure no sentido de criar conteúdo em inglês. Apesar de Exato. eu fazer conteúdo for people back home in Moz, like I can't overlook where I am right now and what I have access to right now. So why not usufruir dessas duas coisas, to grow overall, tá a perceber? That's Então, deep. for real. Então, I started to implement that. So aos poucos vem vindo Uhum. ideias and stuff like that. When you understand your craft better, um, Exato. you find a way. Mas it's a Yeah. challenge. It's a challenge to É. relevant, to keep Exato, yourself exato. creative. Yeah. E a outra era a dificuldade in terms of business, né? Yeah, exactly. In terms of business, I would say convincing people the why they need uma consultoria. Because a lot of people want quick fixes. A lot of people come with questions formuladas de forma like they just want a quick fix. Tipo, perguntam, como é que eu posso fazer meu cabelo crescer em uma semana? O que usas no teu cabelo para fazer ele crescer? Neve. Like, estás a perceber? São perguntas assim, e tipo, there's so much more behind it, como eu te disse, there's so much more behind it que é necessário compreender. We need to backtrack. Primeiro, quais são os teus objetivos para eu saber what we're dealing with, and also what current state is your hair in, para eu entender Exactly, por exactly. onde O que é que estamos a tens começar, feito, o que é you que tens know? feito, como é que tem sido a Uhum. tua rotina, um, you know what I mean? Because um trabalho que uma consultora capilar tem também is not just to construct someone with healthier habits, it's to deconstruct all those Os misconceptions outros, that you exatamente, already had in exatamente, mind that have been deteriorating your hair's health. That exatamente. is the major thing, porque tu não estás só a trabalhar com o exterior, estás a trabalhar principalmente com o interior da pessoa, you Exatamente, know? exatamente, E tens que ter exatamente. paciência para desconstruir isso, né? Para permitir espaço suficiente para que a pessoa consiga se transformar de dentro para De fora. dentro para fora, definitivamente. Exatamente, e muitas pessoas às vezes they give up
in between that process because they're not ready for the commitment that comes with that. The Estás a commitment. perceber? It's Então, the a commitment. dificuldade, a dificuldade é essa, é fazer as pessoas compreender a necessidade do porquê tu precisas de uma consultoria em particular e não eu responder uma pergunta rápida como fazer teu cabelo crescer ou qual produto usar para fazer teu cabelo crescer. É tu perceberes a necessidade da consultoria e ajudar people in being committed to it. Porque eu só posso te ajudar até um Exatamente. certo nível, you Mas know? depois, dali Depois para it's up frente, to tá nas tuas you. mãos. It's up Yeah, to eu acho you. que isso acontece muito. Tipo, em todos os business que estão nessa indústria de conhecimento, you Uhum. know, porque as pessoas chegam, elas chegam com as suas crenças, elas chegam com o seu background, elas Yes. chegam com as suas experiências, com tudo que não deu certo, you know, e tipo, veem, né, o que tu estás a fazer, ficam impressionadas e querem mesmo aquele quick fix, tipo, yo, which, tipo, I don't blame, Yeah, porque yeah. é tipo, bro, eu já tentei tanta coisa, será que Hum. esta é a resposta? You Uhum, know? O mesmo uhum. acontece, por exemplo, no ramo, vamos lá supor, de emagrecimento, you know? Tipo, a pessoa chega e fica tipo, eu quero uma dieta que vai me emagrecer agora, you know? Uhum. Tipo, daqui para aqui. Então, it's like, no, it's not about that. Tu primeiro tens de te importar com a saúde, you know? Tipo, é sobre saúde, não é sobre a estética só. Então é exatamente isso que tu disseste. Tem muita coisa a desconstruir e é aquela coisa, tu tens que educar o teu cliente. That's Yes, why we create content. yes, that's why we Percebes? create Porque content eu to acho que não há educate. melhor cliente que um cliente educado. Hum. Yeah, Uhum, uhum, that's why we uhum. do what we do. It's For like sure, for sure, exactly. for sure. Just I like this. love that. I love that. E já estava a dizer, esse é um challenge que quase todos os business têm, que é tipo fazer o cliente perceber porque é que precisa daquilo que eu tenho para oferecer. You Yes. know, and like, yeah, é algo que tu tens que trabalhar e trabalhando e trabalhando e educando as pessoas. And at some point you get there. Okay, I love that. I have one last question for you. Go You ahead. know? Yes. Actually, são duas. Eu sempre tenho duas, não uma. Mas vou fazer uma de cada vez. O que é que nós podemos esperar, tipo, da Beautifully Brown daqui para frente? Oh, girl. Damn. Tell us. You hitting me with Tell the us. questions, memo. Um, wow. Okay, that's something really to think hard about. Mash. What I can say, like I'm committed to always growing, to innovating, to bringing the best of the best, to developing my best potential. I love that. With that, hopefully, will come the growth of my page, the growth of a qualidade do conteúdo que produzimos, a qualidade dos serviços que oferecemos, os resultados acquired as a result, o impacto que vou criar na vida das pessoas que eu tenho como clientes, como alunas, um, a comunidade que tem como objetivo criar, né, e Yeah. ser parte da Beautifully Brown. E claro que tem vários objetivos, vários sonhos that come along with it, you know, que chegar no seu momento certo serão concretizados, né? Amen to that. Mas what you can expect is we're always gonna be constantly bringing new stuff, growing from it, and the growth will be evident. Like you'll see it através dos serviços, you'll see it através do conteúdo, you'll see it através de even different levels que nós vamos chegar, a visibilidade da plataforma, o tamanho da plataforma que vamos criar, you know what I mean? Então, para mim, it's just being that, it's staying consistent, staying committed to my craft, and applying all that new stuff and new things I can do to it. E being authentic throughout it, obviously. Porque esse elemento da autenticidade, como tu disseste, faz toda a diferença entre a relação que tu crias com as pessoas que te seguem, as pessoas que estão ali feeding off your content daily, you know? Então, what you can expect is that it's authenticity, it's consistency, it's commitment, it's growth. And yeah, that will come in various shapes and forms, but de modo geral é isso.
Chile, bro! I don't know. Às vezes, Girl, tipo, na minha boca fica, tipo, não ficam palavras. é daquele jeito. That's amazing. Wow. Ish, yeah. You spoke to my heart. You go, girl. Oh, Não, fiquei assim, tipo, I love that. I love. Gosto muito da tua convicção and like o quão firme tu estás nisso. Tipo, that's the energy. That's what we want to see. yeah, That's what we want to see. I yeah, love that. E tipo, yeah, rooting for you do fundo do coração, you know, like always here to support that and to see that and to applaud. Tipo, you know, yeah, gosto muito de ver de verdade. Now, last question. Agora sim a última questão. Se tu pudesses estar agora, tipo, a sentar com a Gisele de 2018, let's say, naquela okay, altura em que, tipo, começaste todo esse processo de, like, taking care of your hair, não sei o yeah, quê, e depois daquele processo todo de chegar e te sentir perdida, tipo, se tu pudesses falar com that past you, né, se okay. estivesses agora numa cadeira com ela, o que que dirias? Wow. Wow. O que eu diria? I would say that your feelings, how you feel matters. How you feel matters, porque como eu te disse, foi um aspecto de mim que eu sempre senti que faltava. You know, esse complexo de beleza que eu tinha com o meu cabelo sempre foi algo que fez parte de mim, whether I was ready to accept it or not. So, para mim, eu acho que eu ia realçar o fato de que os meus sentimentos, they matter, that I should stop trying to neglect them or push them down, and that um, in due time, being authentic to your feelings, being authentic to yourself, and procurar heal your traumas will certainly reap benefits that you were jamais capable of imagining. Like throughout this process of being authentic to myself and healing those traumas, fui capaz de encontrar uma versão de mim que eu não conhecia, you know? E através disso, I'm becoming someone that I aspire to become, someone that I'm proud to become, someone that, you know what I mean? Tipo, desenvolvi uma relação muito especial mesmo comigo mesma. E é isso. Stay authentic to yourself. Your feelings matter. Believe in yourself. Believe in yourself a lot. Um, Trust that gut feeling, because oftentimes we ask God for enlightenment. We ask God to help us. We complain. We complain and we complain and we complain. And sometimes the answer is right in front of us. You know what I mean? It's in your hands to take control, or at least try to do something different with it, instead of just conforming yourself to the things that you're unhappy about, you know. And yeah, just stay true to it. Believe in yourself, believe in your gut. Don't fight it. Don't fight something that you feel you're being pulled towards, that you feel is the correct path for you, despite the circumstances, despite comments, despite people that may not believe in it or see that vision that you have envisioned for yourself. Então, se for esse o caso, just keep going, stay strong in it, and believe in yourself above all. Yeah, acho que é isso. Amen. Acho que é Damn, isso. thank you so much. Oh my God. Thank you Thank so, you, so Will. much. Thank you, Will, for Yeah, this was so inviting special. and Yeah, having me once again, believing always. in me, consistently supporting me, giving us this platform to talk about certain things like this, to promover, né, o jovem, the average jovem, a desenvolver Definitivamente. their potential, their maximum potential, and to take control of things. And yeah, just to feel inspired, to feel encouraged, to feel supported. É muito importante. Faz toda a diferença na vida de alguém. And I'm really proud
to be your first guest, to be a part of this movement. And yeah. Yeah. Thank you so much, Gisele. Thank you so much. Foi muito bom. Eu acredito que não fui a única tipo, a ficar de boca aberta várias vezes. Eu acredito que whoever está aqui a assistir também sentiu-se de alguma forma tocado, inspirado pela tua história. Tipo, de verdade, tu So, tens uma história muito linda oh, e é algo que tu deves contar sempre, porque ainda vais inspirar muita gente. E é aquilo, just keep doing what you're doing, continua a fazer o que estás a fazer, continua a empoderar outras pessoas também, like, yeah, tipo, nunca te esqueças de como começaste, porque eu acho que isso é uma uhum, grande âncora para tudo aquilo que tu ainda vais fazer. uhum, uhum, So yeah, we, uhum. we keep going. E guys, sigam a página da Beautifully Brown. Yes, Like, it's yes. amazing. You guys are doing um trabalho incrível. And I'm really, really proud to see. And thank you again por teres aceito o convite. Foi muito Always. bom conversar contigo. Anytime I'm Muito down. obrigada a todos que assistiram. Sigam a página da Beautifully Brown. Subscrevam-se aqui no canal se ainda não te subscreveste. Deixa comentário. Send some love para José. Like, vão encher DMs da Beautifully Brown. Deixem aqui nos comentários. And thank you so much. Até ao próximo episódio. Beijinhos.